Donald Trump preparou uma armada para uma guerra de longo prazo contra o Irã, caso Teherã não concorde com o acordo nuclear na terça-feira. As Forças Armadas dos Estados Unidos da América estão se preparando para realizar uma série de operações durante várias semanas, caso Donald Trump ordene o início de ações militares contra o Irã. Isso foi informado hoje pela Reuters. E, segundo fontes da publicação, desta vez o planejamento da operação contra Teherã é mais complexo do que foi durante os ataques anteriores aos alvos nucleares iranianos em junho de 2025. Desta vez, os Estados Unidos estão preparando uma guerra de várias semanas para forçar o regime dos Ayatollahs. Ao mesmo tempo, Israel apresenta suas próprias condições e é aí que Trump e Netanyahu não concordam. Para essa guerra, os Estados Unidos agora também estão tentando persuadir a China a recusar o petróleo iraniano. E se isso não acontecer, os Estados Unidos e Israel estão prontos para apreender petroleiros com petróleo iraniano, assim como fizeram na costa da Venezuela. Ao mesmo tempo, as autoridades de Teherã apresentaram suas próprias condições. Estão prontas para assinar parte do acordo nuclear se os Estados Unidos cancelarem parte das sanções. Meu nome é Alexei Pitti. Vamos discutir esse tema juntos, mas antes de começarmos, peço que você se inscreva, siga este canal, deixe um like e escreva qualquer comentário neste episódio. Além disso, siga meu canal no Telegram, Pitti News. O link está na descrição deste vídeo. Lá publicamos notícias em tempo real assim que chegam. Então, já na terça-feira, 17 de fevereiro, acontecerá uma nova rodada de negociações entre os Estados Unidos e o Irã em Genebra. E nesse contexto, fontes da Casa Branca informaram à agência Reuters que as Forças Armadas dos Estados Unidos estão se preparando para realizar uma série de operações ao longo das próximas semanas. No caso de uma ordem de Donald Trump para iniciar ações militares contra o Irã. Desta vez, o planejamento da operação contra Teherã é mais complexo do que foi durante os ataques anteriores contra instalações nucleares iranianas no verão do ano passado. E também se presume que os militares americanos, durante uma campanha prolongada, atacarão não apenas a infraestrutura nuclear, mas também alvos de administração estatal e estruturas de segurança do Irã. É isso. Uma fonte da Casa Branca, no entanto, recusou-se a fornecer detalhes específicos, apenas afirmou que será uma guerra de várias semanas. Não será um ataque pontual, isso vai durar. Segundo especialistas, os riscos para as tropas dos Estados Unidos em uma operação desse tipo contra o Irã, que possui um arsenal impressionante de mísseis, serão muito maiores do que no ano passado. Os ataques de retaliação do regime de Ayatollah elevam o risco de controle regional. Washington espera plenamente medidas de retaliação que levarão a um ciclo prolongado de ataques mútuos por um determinado período de tempo. Na sexta-feira, autoridades americanas anunciaram o envio de um grupo adicional de porta-aviões para o Golfo Pérsico, liderado pelo porta-aviões USS Gerald Ford, vindo do Mar do Caribe, onde participou de operações contra o regime na Venezuela. O navio e os navios militares que o acompanham, com milhares de militares, se juntarão às operações. Neste ano, no Cazaquistão, entrou em combate o militar Donald Trump, que discursou para militares americanos em uma base na Carolina do Norte. Donald afirmou que o Irã está sendo difícil nas negociações e sugeriu que, para uma resolução pacífica, as tropas dos Estados Unidos precisariam incutir medo na liderança da República Islâmica, sugerindo que seria necessário atacá-los para que continuem com medo, vou citar Trump. Foi difícil fechar um acordo com eles. Às vezes é preciso ter medo, só isso realmente pode ajudar a resolver a situação atual. Em resposta ao pedido de comentar a preparação para uma possível operação militar dos Estados Unidos, a porta-voz da Casa Branca, Anna Kelly, declarou, cito: "O presidente Trump está considerando todas as opções de ação em relação ao Irã." E lembro também que as últimas negociações entre Washington e Teherã sobre o acordo nuclear aconteceram desde 7 de março. Como resultado, o chefe do Ministério das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, declarou que a República não vai abrir mão do enriquecimento de urânio para fins pacíficos nem encerrar o programa de mísseis, ressaltando que este último é, em geral, uma questão de defesa. Mas aqui é preciso entender que todas as ameaças atuais são apenas parte da estratégia dos Estados Unidos. Na véspera, Donald Trump e Benjamin Netanyahu sincronizaram-se oficialmente, e aqui há um detalhe sobre o qual os relatórios oficiais permanecem em silêncio. Trump e Netanyahu parecem estar do mesmo lado, mas seus objetivos finais são, na verdade, dois mundos diferentes.
Netanyahu quer uma solução definitiva para a questão iraniana, ou seja, mudança de regime, destruição das instalações nucleares, do programa de mísseis, do programa de drones e eliminação de todas as forças proxy iranianas na região. E Donald Trump, como um verdadeiro negociador e empresário, está procurando seu grande acordo para colocar seu nome na história como um pacificador que sabe conseguiu domar o Irã sem disparar um único tiro. Em que os Estados Unidos e Israel concordam aqui? E hoje de manhã, a publicação Al Jazeera confirmou que Trump e Netanyahu concordaram em bloquear a exportação de petróleo iraniano. O principal alvo é a China, maior compradora do petróleo iraniano, que contorna antigas sanções pelo Tibete e Frota Sombria. Agora, Trump obriga Pequim a escolher. Ou vocês param de patrocinar Teherã, ou a guerra tarifária pode se intensificar. E aí mesmo, Trump deixa claro para Pequim que está pronto para suspender as sanções de várias das principais empresas chinesas se Pequim concordar com um acordo sobre o Irã. Mas, segundo o Atlantic Council, Netanyahu insiste na opção militar. Aqui e agora, Israel vê que o Irã está o mais próximo possível de criar uma ogiva nuclear, e para Netanyahu, as negociações são apenas uma perda de tempo, enquanto para Trump, isso, na visão dele, é uma alavanca de pressão. E aqui, repare no timing do que acontece. Literalmente ontem, Teherã, sentindo, o cheiro de queimado, de repente declarou estar pronto para negociações em Genebra, que devem começar já nesta terça-feira, 17 de fevereiro. E os iranianos agora estão pedindo o levantamento de parte das sanções em troca do congelamento do programa, não a sua paralisação, mas exatamente o congelamento. Ou seja, talvez nem seja isso, não é uma desistência do programa, mas sim um congelamento mantendo tudo o que existe até hoje. Trump, nessa situação, faz uma pausa. Ele sabe que quanto mais perto o porta-aviões se aproxima do Irã, mais flexíveis ficam os ayatolás. Mas Netanyahu teme que Trump caia em mais uma promessa vazia do Irã, como aconteceu com o acordo nuclear de Barack Obama. E aqui, especialistas israelenses apresentam uma série de razões pelas quais Trump deve escolher a opção de ação militar em vez de negociações. A primeira é que este é um momento único para reformatar o Oriente Médio. O Irã está na posição mais fraca desde a Revolução de 1979 após os protestos recentes, a guerra de 12 dias com Israel em junho do ano passado e o enfraquecimento drástico de sua rede terrorista. Além disso, os acordos de Abraão, sejamos honestos, estão meio que em pausa, chegaram a um impasse. É necessário algum impulso para avançar os esforços regionais dos Estados Unidos. O Irã pode se tornar esse impulso, por mais estranho que isso possa parecer. Além disso, aumentam os questionamentos sobre os Estados Unidos, pois as negociações focaram só no programa nuclear. E parece que todos já não ligam mais para o quão brutalmente o regime iraniano reprimiu os protestos em janeiro. As negociações são um ativo valioso não para os americanos, mas para o regime dos ayatolás, porque se os Estados Unidos realmente suspenderem parte das sanções, isso dá legitimidade ao regime. E aqui também fazem paralelos com os acontecimentos de 2013 na Síria. Naquela época, Barack Obama não respondeu militarmente depois que o regime de Bashar al-Assad usou armas químicas contra seu próprio povo. Obama chamou isso de linha vermelha, mas ela foi ultrapassada e ele não agiu. E o que houve depois com a Síria? Infelizmente todos sabemos. Se o Trump não reagir nesse caso, isso pode dar um sinal para Teherã de que Washington pode, na verdade, ceder sob certa pressão. E aí, negócios à parte. A mudança de regime no Irã poderia reintegrar as reservas de petróleo e gás iranianas ao Ocidente em vez de enviá-las para a China. Isso está de acordo com a posição da administração Trump, que considera a ampliação do acesso dos Estados Unidos aos recursos energéticos como um componente-chave de sua política externa. A derrubada de Nicolás Assamador na Venezuela e a mudança de regime no Irã podem minar seriamente a segurança energética da China, já que Pequim depende de ambos os países para 30% de suas importações de petróleo, mas qual decisão será tomada saberemos já na terça-feira, 17 de fevereiro em Genebra, onde começarão as próximas negociações entre os americanos e os iranianos. Aqui eu vou deixar reticências. Deixe sua opinião e suas conclusões nos comentários deste episódio, inscreva-se no canal, ative o sininho e não se esqueça de deixar o like. Por hoje é só, cuidem-se, até mais.